Salve, salve, meu povo querido, passando aqui para uma conversa rápida, mas boa, sobre o último post. A lucidez nos impõe solidão. A minha querida Nani People respondeu, ou não. Sim, depende muito da ambiência que nos cerca. Uma coisa é fato, toda vez que nós crescemos na lucidez, toda vez que nós alcançamos um nível de lucidez, um nível de esclarecimento acerca de nós, acerca dos outros, nós temos uma inevitável experiência de solidão. Por quê? Porque o coletivo nem sempre é esclarecido. Aliás, o que a gente percebe é um emburrecimento coletivo cada vez mais presente na sociedade. A gente vê pelos movimentos das redes sociais, né, como facilmente a gente cai dentro de uma brutalidade, como facilmente a gente estabelece os nossos tribunais de condenação pública, a política dos cancelamentos. E muitas vezes porque nós ficamos inflamados com a nossa ira e às vezes até bem justificados naquilo que nos irrita ou de um posicionamento de uma pessoa. Mas a gente percebe que nós extrapolamos muito porque nos falta o equilíbrio da lucidez. Porque a lucidez é justamente um movimento em nós que coloca no lugar, né? Não tão movidos pelas paixões, ou não tão movidos pela ira, não tão movidos por aquilo que é o mais rápido em nós. A lucidez é que nos chama a atenção para isso. É justo dizer isso, é justo pensar assim, é justo condenar assim. Então, toda vez que nós vivemos uma busca pela lucidez, dificilmente a gente vai ser tão acompanhado de quando a gente não busca. Você pode ser bem sincero com a sua ambiência emocional, a sua ambiência afetiva. Eu não preciso dizer isso para você, você sabe. Mas toda vez que você precisa de um pouco mais de esclarecimento para lidar com algumas questões, você conta nos dedos com quantas pessoas você pode falar sobre isso. As questões da alma, do espírito. Lamentavelmente, porque não temos muitos esclarecidos entre nós, toda vez que a gente precisa desse esclarecimento, a gente paga uma consulta a um psiquiatra, a um psicoterapeuta. Claro, eles são importantíssimos, mas nós deveríamos ter uma ambiência mais favorável ao processo terapêutico, né? Quanto mais gente lúcida eu tiver perto de mim, maior é a possibilidade de eu ser também. E, lamentavelmente, o que nós identificamos é que, às vezes, o coletivo está ficando cada vez mais embrutecido. Pela própria cultura que gera o coletivo. As músicas que nós ouvimos, os livros que nós lemos, tudo isso é expressão de quem somos, né? E eu me lembro que um dos grandes conflitos que eu tive com o mercado fonográfico, quando fazia parte ativamente dele, era o tamanho das músicas. A gente fazia a gravação dos nossos discos, tinha uma pessoa ali com um cronômetrozinho para controlar enquanto a gente fazia as bases, porque as músicas não podiam ultrapassar 3 minutos, porque senão não tocariam na rádio. Meu Deus, que mundo é este, né?
em que 3 minutos é muita coisa. Que mudança foi essa que eu não consegui perceber? Nós temos uma dificuldade enorme com os processos demorados da aprendizagem. Eu me lembro que eu sempre fui um bom leitor, né? Eu sempre gostei de ler. Mas quando começou a cultura do resumo, eu pensei, meu Deus, qual é o significado de ler o resumo de uma obra e não ler a obra? Porque a leitura da obra, ela me traz um prazer intelectual, diferente de todos os outros prazeres que eu posso experimentar na vida. O prazer intelectual é absurdo, é absolutamente diferente de todos os outros. E ele é maravilhoso. Outro dia estava conversando com uma pessoa que livremente optou pela castidade. Ela não é freira, é uma mulher, aliás, até muito conhecida. Ela estava dizendo que tinha feito a experiência de ficar 1 ano sem fazer sexo. Porque ela tinha lido que a pulsão sexual traz muitas perturbações, né? Não é perturbações, eu vou usar outro termo para ser melhor entendido. A vida sexual demanda tanto que você gasta muito tempo, muita energia, desde a observância de quem lhe atrai, o processo, o cortejo, enfim, ela chegou à conclusão de que ela queria viver 1 ano sem sexo para ela poder concentrar as suas energias e transformar aquela energia sexual em energia intelectual. Ela queria tirar 1 ano para estudar mais, para se aprofundar nas questões humanas. E aí ela falou que leu muito naquele ano, que ela estava com mais facilidade de concentração. Eu sempre fui um bom leitor, eu sempre gostei de ler. Eu nunca tive medo do tamanho da obra. Agora mesmo, há pouco tempo, no final do ano, foi a minha última leitura de 2020, eu li Os Miseráveis. E é claro, quando você começa a ler uma obra daquele tamanho, acho que são 1908 páginas. Você pega um calhamaço daquele, fica até difícil você transportar, né? Não é um livro fácil de se levar. Mas eu não quero aderir a essa moda do resumo. Porque para mim há um prazer em conhecer a obra. Um prazer que o resumo não me dá. E lamentavelmente o coletivo está sendo construído assim. Mário Vargas Llosa, num livro chamado A Civilização do Espetáculo, que se você tiver oportunidade de ler, vale muito a pena. É uma leitura muito perspicaz do que nós estamos nos tornando como sociedade. A cultura do espetáculo. A civilização do espetáculo, chama-se o livro. E ele fala justamente que em um determinado momento da história nós deixamos de produzir cultura e passamos a produzir entretenimento. Eu fiz uma autocrítica. Falei, meu Deus, será que eu também transformei o espaço religioso num espetáculo? O espaço religioso que deveria ser construído para favorecer a introspecção, a vida interior. Será que nós estamos espetacularizando tudo e essa espetacularização está dificultando as pessoas de viverem a vida interior? A música, por exemplo, como eu trabalho, né? Por isso que eu sempre tive um cuidado muito grande no momento em que eu lidava com a música. O meu grande objetivo era que as pessoas entrassem dentro delas. Eu falava muito entre uma música e outra, muito. Falava entre uma música e outra, e tudo aquilo que eu cantava, eu tentava fazer uma marra para jogar aquela música dentro da pessoa, e a pessoa de alguma forma experimentar ali um estar em si que outros lugares não favoreciam. Então é isso que é interessante. Quando o meu trabalho como líder religioso não facilita as pessoas a viverem este momento consigo mesmas, eu posso estar reforçando essa cultura do espetáculo.
que é uma indisposição à cultura. O que é cultura? Cultivo. Cultivo. E lucidez só é possível a quem se cultiva. A lucidez, esse estado de serenidade em que você vê as coisas como são, em que você tira a névoa das paixões. Eu sempre tenho filtros, né? Eu olho o mundo a partir de filtros. Quando eu estou apaixonado, quando você está apaixonado, o filtro da paixão está em nós. Por isso que a gente não vê defeito na pessoa por quem a gente está apaixonado. Porque o filtro da paixão retira a lucidez. Fica tudo alterado. E a lucidez é quando nós conseguimos retirar os filtros e a gente enxerga as pessoas como verdadeiramente são, sem idealizá-las, mas também sem diabolizá-las, as realidades como realmente são, as situações como de fato são. Então a lucidez nos permite ver o que de fato estamos vendo. Os enfrentamentos, por exemplo, que nós falávamos aqui, foi ontem ou anteontem, não sei. Toda vez que nós vivemos um enfrentamento, o que a gente está tentando é colocar as coisas no lugar, as pessoas em seus devidos lugares. Eu costumo dizer muito e às vezes sou falho na hora de viver isso. Mas uma coisa que a gente precisa ter muito esclarecido é quem são os nossos amigos. Com quem você gasta o conceito de amigo? Às vezes nós chamamos de amigo quem só é conhecido. Por que eu faço essa distinção? Porque isso é uma lucidez que eu quero ter. Eu posso gostar muito da pessoa, mas se eu não tenho acesso a ela, se eu não abrir acesso a ela, se nós não nos visitamos com regularidade, com transparência, não é amizade. É uma forma de conhecimento. A amizade é um estágio mais elevado. É uma vida compartilhada, é um dia a dia mais partilhado. E não é nenhum problema você colocar aquela pessoa num determinado lugar, porque você está sendo lúcido, você está esclarecendo o conceito, você está fazendo uma interpretação correta do papel que aquela pessoa representa na sua vida. E eu sei que às vezes, quando nós queremos fazer isso, as pessoas acham que nós somos loucas ou que nós estamos sendo cruéis. Não. Nós só estamos querendo ser lúcidos, para que a partir dessa lucidez a gente estabeleça o lugar de cada um nessa ceia que é a vida. Quando eu digo que a solidão pode, ou melhor, quando que a lucidez de alguma forma nos impõe uma solidão, é por isso. O coletivo está muito emburrecido. Os lugares que nós frequentamos, as pessoas com quem nós convivemos, está todo mundo muito embrutecido, emburrecido, sem reflexão. É aquilo que eu repito sempre, né? Nós somos excessivamente reativos. Nós reagimos rapidamente a tudo. Tudo. Nós reagimos imediatamente. A nossa ira está sempre à flor da pele, o nosso amor também sempre à flor da pele. Mas nem sempre as nossas reações são consistentes, elas não duram, porque elas são ocas de significados. Então eu posso muito bem ser eternamente reativo, sem ao menos tocar ou saborear a essência da reação. Porque não tem o pano de fundo. É uma reação oca. E quando eu digo que nós somos excessivamente reativos, pouco reflexivos, eu estou falando justamente de mim.
Não estou falando de você. Agora eu estou falando com você, mas eu estou falando de um defeito que é meu. Nunca gosto de ficar num lugar como se eu estivesse fazendo tudo certinho e apontando o erro dos outros. Não, não é isso. Eu sofro em ser reativo demais e reflexivo de menos. E essa conduta que me põe dentro de um coletivo, muitas vezes emburrecido, pouco esclarecido, aquela multidão que grita para soltar Barrabás e crucificar Jesus, né? Bem um exemplo, bem um exemplo. Aquela mesma multidão que até então estava acompanhando Jesus, aquela mesma multidão que foi alimentada com 5 pães e 2 peixes, que participou do milagre da multiplicação dos pães, essa mesma multidão depois pede para crucificá-lo. Uma multidão que não entendeu, que apenas reagiu ao estímulo do momento. Se ela tivesse refletido, quem é esse homem que multiplica o pão? Seja por um milagre, que de fato encheram-se os cestos, ou a outra compreensão que também é bonita, porque gerou solidariedade, e então cada um, quando Jesus começou a convidar a gente, vamos retirar o pão que a gente trouxe para a matula, como a gente fala lá em Minas, né? Vamos colocar em comum. Não coma sozinho o que você trouxe para essa viagem, divida com as outras famílias que estão aqui. E de repente, a palavra de Jesus provocou na cabeça daquelas pessoas um desejo de dividir o pão e o peixe. E isso fez com que o milagre acontecesse. Se você é adepto da primeira, dos cestos cheios por uma ação miraculosa de Jesus, ou se você é adepto da segunda perspectiva, de Jesus convertendo a cabeça das pessoas e movendo-as na direção da solidariedade. O fato é que aquela multidão estava reagindo. Pouquíssimas pessoas ali, de fato, refletiram o que estavam vivendo. Certamente, as pessoas que refletiram o que viveram ao lado de Jesus não gritaram, crucificam. As pessoas que gritavam, crucifica, foram aquelas que apenas reagiram, não fizeram uma experiência dele. E quando eu faço parte dessa multidão emburrecida, eu reproduzo aquilo que nós temos de pior enquanto humanos. O meu julgamento, a minha inclemência, a minha incapacidade de perceber a verdade, ou até mesmo a minha incapacidade de perceber que a vida é um mistério que eu não posso abarcá-la completamente. Abarcá-lo, desculpa. É um mistério que eu preciso abarcar. Então, toda vez que eu opto pela lucidez, eu vou me sentir mais sozinho. Mas como dizia Nani People, ou não, vai depender muito da ambiência que eu criei para viver. As pessoas que estão comigo também estão em busca dessa lucidez. A pessoa com quem você se casou, a pessoa com quem você namora, que você namora, os amigos que você escolheu para ter por perto, são pessoas que vivem em busca da lucidez? Ou são pessoas reativas, quase nada reflexivas? Pode ter certeza. Quando você faz a opção por viver mais esclarecido, você vai ter menos pessoas próximas. E eu não estou falando de aglomeração. Ter gente por perto é muito fácil. Eu estou falando de ter gente próxima. Próxima, você sentir que o outro está próximo. E não é que ele esteja do lado, não. Às vezes ele está próximo morando lá no Rio de Janeiro,
você morando em São Paulo, ou você morando em Fortaleza e ele morando lá em Belém do Pará. A proximidade existe. Nós não estamos falando da proximidade física, mas da proximidade emocional e espiritual, que é quando você percebe que o vínculo foi estabelecido porque vocês têm o hábito de refletirem juntos. Vocês têm o hábito de refletir juntos o contexto da vida, as questões que os envolvem. Porque a nossa solidão, ela não vai embora quando chega um corpo. A nossa solidão vai embora quando nós nos sentimos abraçados por um outro coração. Eu costumo dizer que a pior solidão é a do pensamento. É você não ter alguém com quem pensar. É você sentir que você não tem espaço para dividir o que você sente e o que você pensa. Deve ser muito bom você ter se casado com uma pessoa que, ao deitar na mesma cama, vocês têm uma conversa muito agradável sobre a vida, sobre o que acontece, sobre os filhos que têm. Deve ser muito agradável ir para a cama com alguém com quem você pensa. É um sentimento unitivo, né? Você identificar, nossa, como é bom estar com essa pessoa. O tempo nem parece que passa. Como é bom perceber que ressoa o que você diz. Não é oco. O que você fala está ressoando positivamente. E você se sente acompanhado. E deve ser muito difícil você ir para a cama com uma pessoa com quem você não pode falar absolutamente nada porque não está nessa vibe, para usar um termo bem moderno, né? Não está vibrando na mesma energia, no mesmo desejo de evolução. Porque a característica da evolução, minha gente, é justamente a nossa necessidade de falar. Quando nós estamos evoluindo, nós temos necessidade de falar dos nossos processos. E aí você se sente acompanhado. O outro está vibrando na mesma energia. Podemos até estar em estágios diferentes, é natural. Mas nós percebemos que estamos vibrando na mesma energia. Os melhores amigos são esses, né? Quando não dá trabalho contar o que aconteceu. Não dá trabalho contar o que você está sentindo, por quê? Há uma vibração que é muito parecida, que começa pelo interesse. O que me interessa? Quais são os assuntos que me interessam? Quando nós nos reunimos, sobre o que nós falamos? Sobre os outros? Não. A gente até toca nesse assunto de vez em quando. Claro. Mas o principal ponto de partida e de chegada somos nós. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos sofrendo, o que estamos realizando, quais são os enfrentamentos que nós estamos fazendo, quais são as perspectivas. E aí você percebe que a alma se acompanha da forma mais bonita, mais plena. Eu sei que plenitude é uma palavra difícil para nós humanos. Nós não sabemos nem o que é plenitude, porque é tão inacessível o conceito. Mas algumas coisas nos aproximam disso. De repente, aquela satisfação que lhe ocorre de você ser quem você é, de estar com quem você está, naquele momento, naquele lugar, conversando com aquela pessoa. A isso você chama de plenitude. Nossa, não me falta nada neste momento. É muito bom quando você percebe que a sua lucidez provocou
companhia. As companhias chegaram justamente por causa da sua lucidez. Aí entra a história. Eu digo, a lucidez, como é que foi que eu escrevi? A lucidez nos impõe solidão. Nani People diz, ou não. Sim. Pode ser que eu tenha a sorte de, estando lúcido, ter a oportunidade de dividir a vida com algumas pessoas que estão vibrando na mesma energia que eu, querendo a mesma lucidez que eu, o mesmo esclarecimento, tendo nas proporções que nos diferem, claro, nós não somos iguais, mas você tendo a oportunidade de perceber que no outro há um processo muito parecido com o seu. O outro não está aceitando o emborrecimento coletivo. O outro está aceitando a proposta da evolução, da mudança, que nos torna mais gentis, mais amáveis, menos mesquinhos, que nos coloca dentro de uma perspectiva que faz com que a vida seja mais harmoniosa, mais bonita, por que não? Então, lúcidos e acompanhados, ou lúcidos e solitários. Porque quando nós olhamos para a nossa ambiência emocional afetiva, nós identificamos que são poucas as pessoas que estão querendo, que estão buscando essa lucidez que nos qualifica tanto como homens e mulheres, como humanos. A qualidade da nossa vida depende do quão lúcidos nós estamos. A lucidez é um grande benefício. Muitos sofrimentos se estabelecem porque nós não sabemos o que é. Não tem nada pior do que quando nós não sabemos o que se passa conosco. O sofrimento dói dobrado quando nós não temos esclarecimento sobre ele. Mas quando você consegue esclarecer o que está acontecendo, quando essa lucidez lhe ajuda a regimentar os fatos, as situações, as pessoas, e você ter uma compreensão mais apurada sobre isso, como é bom. Não é uma mágica, não é um passe de mágica, porque na vida nada é mágica. Nada é varinha de condão tocando e transformando as coisas. Não. Mas a lucidez nos coloca diante das realidades, diante das pessoas, como realmente são. E aí não sei se a gente sofre menos, mas eu acho que a duração do sofrimento é menor. Pode ser que a gente até sofra ao mesmo tanto. Mas você sofre por um tempo determinado, porque aquela lucidez não lhe permite estender além. Ela lhe fez ver exatamente o que você perdeu, o que você ganhou. Por que nós às vezes sofremos tanto? Porque nós ficamos imaginando que perdemos isso, que perdemos aquilo. A pessoa quando vai embora, né, ela fica maravilhosa, ela fica perfeita. Então, quando ela vai embora, a gente tende a colocar um filtro de paixões, enxergar aquela pessoa com tantos atrativos ou com tantos elementos que ela não tem, mas a ausência dela está provocando em mim aquela ilusão de que ela era tão maravilhosa assim, que era tudo tão maravilhoso que a gente viveu. A lucidez vem, não era tão maravilhoso assim. Aí você começa a ver o que daquele relacionamento não era tão maravilhoso assim.
Aí você começa a sofrer pela perda, sim, mas do jeito certo, sem colocar uma lente de aumento, sem dimensionar de uma forma que fique fantasioso. Você vê a coisa no tamanho certo. Ver tudo no tamanho certo. Está doendo? Por que está doendo? No tamanho certo. Está me alegrando? Por que está me alegrando? Mas no tamanho certo. A lucidez nos faz ver com mais precisão a medida das coisas, a medida das pessoas, a medida das realidades. Quando não estamos lúcidos, nós tendemos a exagerar no que sofremos e também nas nossas alegrias. A lucidez nos impede de imaginar ou de colocar sobre o outro as nossas expectativas. A lucidez nos liberta. Então, se por acaso você está buscando a lucidez e está se sentindo mais solitário, faz parte. Mas alegre-se. Daqui a pouco você vai encontrar os que estão buscando a mesma coisa que você. Aí você vai fazer as melhores amizades, as mais frutuosas, que é aquela amizade estabelecida entre duas pessoas que querem crescimento, evolução. Você vai estabelecer relacionamentos mais saudáveis, mais frutuosos, e você vai perceber que aquelas pessoas que chegaram à sua vida pela lucidez lhe ajudarão a compor uma nova ambiência emocional que é muito favorável ao nosso crescimento. Não serão pessoas que lhe... Claro, onde há pessoas, onde há ser humano, há fragilidade, há pecado, Mas quando nós estamos mais lúcidos, a gente erra menos com as pessoas. E aí dificilmente nós permitiremos que alguém nos jogue num fosso de insucesso, de fracasso, e nem tampouco faremos isso com os outros. Construiremos relacionamentos mais leves, mais frutuosos, mais sagrados. É isso, minha gente. Era isso que eu queria partilhar com vocês. A lucidez nos impõe solidão. Ou não. Tudo vai depender da ambiência emocional que está ao nosso redor. Do fundo do meu coração eu desejo que você tenha muitas, mas muitas pessoas que estejam buscando o mesmo, que estejam buscando lucidez, que estejam buscando aprimoramento, aperfeiçoamento, evolução. Essa vida passa muito rápido e não devemos desperdiçá-la, permanecendo estagnados nas nossas misérias, nos nossos fracassos, naquilo que em nós não está harmonioso. Evoluamos, é o caminho. Obrigado pela companhia de vocês. Desculpe-me pelo avançado das horas. Foi um prazer enorme dividir este momento aqui com todos vocês. Muito obrigado pela confiança.